E aí, Renan, como se aproximar de Deus? Como se aproximar de Deus, cara? Esses imperativos que Tiago usa aqui, achegai-vos, limpai as mãos, purificai o coração, Uhum, todos eles trazem à tona as imagens da adoração no Antigo Testamento, daquele que se aproximava de Deus no Antigo Testamento, uhum, né? Então, achegai-vos a Deus, por exemplo, indica alguém que está se aproximando do templo com um sacrifício para adorar a Deus, uhum, né? E no caso aqui, os sacrifícios é um coração contrito, um coração quebrantado, né? Como a gente falou antes, esse achegai-vos é uma característica dessa humildade, né, que é exigida para aqueles que querem receber graça da parte de Deus, né, uhum, para que Deus ouça as nossas orações novamente. uhum. E, e todos esses termos, eles nos fazem lembrar, né, eles ecoam essa atitude de se aproximar de Deus no Antigo Testamento, né, Uhum. A de culto. purificação. Aham, aham. Ô, Renan, até uma coisa que tem aqui. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Eu acho que essa dá até para fazer um contraponto e um contraste bem interessante a respeito de um crente e um não crente. Porque, por exemplo, essa atitude de choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria, só acontece com um crente que percebe o seu pecado e em contrição se aproxima de Deus. Por exemplo, Davi, ele estava de boa, até que Natã o exortasse, né? Ele estava tranquilo. E depois qual que foi a atitude dele? Ele reconhece o pecado, confessa e se arrepende. Não tem como essa não ser a atitude do cristão. Até um ponto que eu queria tocar aqui, Renan, porque essa coisa do se aproximar de Deus, vale a pena lembrar o ponto que nós tocamos no começo, né? A questão do monergismo nisso tudo, né? Sim, sim. Essa é uma ação que Até Deus. explica o conceito de monergismo e sinergismo, se... O monergismo é um termo que basicamente ele diz respeito aos atos de Deus na nossa salvação, né? A salvação ela pertence somente a Deus, Uhum. como diz lá em Jonas 2:9 até, né? E o sinergismo ele defende uma cooperação Do entre o homem. homem e Deus, né? O Uhum. monergismo não, o Isso só na monergismo, salvação? Não, né? bom, Alguns defendem até que participa em outras coisas também, como santificação, por sim, exemplo, né? sim. Eu creio que todos os nossos atos, eles pressupõem a graça de Deus. Uhum. Né? Eles pressupõem a misericórdia de Deus, eles pressupõem uma ação anterior de Deus que sustenta o nosso arrependimento, o nosso achegar-se a Deus, né? Uhum. Então, eu entendo dessa forma, né? Uhum. E essa aproximação, então, ela só é possível se antes Jesus ter me encontrado, né? Essa que é a Sim. verdade. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, né? A própria Uhum. Escritura afirma, né? Uhum.